classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Antes, eu quero falar sobre algo que é muito importante, que foi um problema que o Tite identificou antes desse jogo contra o Fluminense, que talvez tenha sido decisivo para a atuação abaixo daquela que muitos esperavam nessa partida. Lembrando que o Flamengo ficou no empate por 0-0 com o Fluminense. Ele reclamou de forma sutil, é bem verdade, não do departamento de futebol do Flamengo, nada disso, mas da recuperação, do tempo de recuperação do jogo contra o Fluminense, vitória por 2-0 na semana passada, para esta partida contra o Fluminense. Falou que uma série de jogadores ficou fora de vários treinos durante a semana, dentre eles Ayrton Lucas, Pulgar, Gabigol, Wesley, né? E que esse tempo foi um problema para ele, né? Esse tempo de recuperação foi um problema para ele, inclusive que isso afetou o rendimento do Flamengo na partida contra o Fluminense. Fato é que tem muita gente reclamando, eu não entendo o porquê da atuação do Flamengo neste sábado à noite contra o Fluminense. Um empate por 0-0. O Flamengo deu espetáculo? Não. Deu espetáculo na semana anterior, no outro sábado, no empate, na vitória por 2-0 sobre o Fluminense, jogando muita bola. Mas na partida contra o Fluminense neste sábado, ou seja, ontem, o Flamengo jogou com o regulamento embaixo do braço. Peço licença até por usar esse chavão, tá? A gente vai falar mais sobre isso, mas, gente, eu não entendo por que tem tanta gente reclamando assim do desempenho do Flamengo nessa partida, né? Convenhamos, a gente já falou sobre o problema identificado pelo Tite e, diante disso, cara, e até da condição que o Flamengo tinha de poder perder por até 2 gols de diferença, o Flamengo fez um jogo completamente seguro. Foi um jogo bom? Não, não foi. Foi um jogo muito fraco. Mas o Flamengo fez aquilo que tinha de fazer, né? Deu a bola para o Fluminense e falou, se vira aí para fazer o gol. E o goleiro Rossi, mais uma vez, não fez uma defesa. Melhor dizendo, fez uma defesa num chute do Keno, mas numa jogada que já havia sido anulada por causa de um impedimento do camisa 11 do time do Fluminense. Teve aquela bola do Renato Augusto que foi no travessão, no início do segundo tempo, e mais absolutamente nada. É impressionante. O Flamengo enfrenta um time que tem a obrigação do resultado, né? No caso, o Fluminense tinha a obrigação do resultado. O técnico Fernando Diniz fez uma escalação bastante ousada até, né? Colocando o Marquinhos, que é um ponta, como lateral pelo lado direito, o Martinelli, que nem cabeça de área um meio-campista para jogar como zagueiro, liberando mais um André, né? Ou seja, uma escalação que denotava ali até um certo desespero do Fluminense, né? E é justificável, evidentemente, pela necessidade que o Fluminense tinha de vencer o jogo por uma ampla margem de gols, coisa que acabou não acontecendo. O Flamengo soube se defender muito bem. Quero fazer um destaque aqui à ótima atuação do lateral direito Varela, tão criticado já aqui neste canal, mas que teve uma partida muito segura, né? Jogou muito bem o lateral direito do Flamengo, anulando completamente o Keno, que só foi se criar quando foi lá para o lado direito fazer conexões com John Arias e Marquinhos para cima de Ayrton Lucas, Cebolinha e Pulgar. 3 contra 3, Flamengo soberano, Flamengo muito mais forte defensivamente do que o Fluminense ofensivamente. Logo, o tricolor não conseguia criar absolutamente nada. Destaque negativo para mim, as atuações de Luiz Araújo, que não jogou absolutamente nada, e do Bruno Henrique, o que é uma pena, gente. Eu peço tanto aqui a escalação do Bruno Henrique como titular, mas é um jogador que vai ter de aproveitar melhor as chances que tem, né? Ele entra e não rende, né? E não rendeu nessa partida contra o Fluminense. Agora, o que eu acho que ficou faltando foi uma explicação mais convincente do Tite, e diga aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, sobre a não utilização do Gabriel, né? O Gabriel não entrou. O Tite fez as 5 alterações e o Gabriel não entrou. Até quando entrou o Vitor Hugo, eu fui checar ali o número de alterações, eu falei, putz, já foram as 5. E o Vitor Hugo entra no lugar do Pedro, entra pelo lado direito do ataque do Flamengo, e o Bruno Henrique vai jogar como um centroavante. Ou seja, hoje é estranho falar sobre isso, né? Mas o Gabigol parece ser a terceira opção no comando do ataque.
atrás do Pedro e do Bruno Henrique. O Tite, depois da entrevista coletiva, falou sobre o número de treinos, 2 treinos que o Gabigol fez durante a semana. Mas a gente vai vendo esse jogador perdendo relevância no time do Flamengo. Se fosse o time do Flamengo que estivesse jogando mal, eu até falaria para você, por que essa insistência em deixar o Gabigol no banco de reserva? O Flamengo está jogando bem, está conseguindo seus resultados. É um time que não toma gol, por exemplo, muito graças ao sistema defensivo que é armado pelo técnico Tite logo na frente, né, a partir do ataque. Né? Então eu não consigo olhar assim e falar, putz, o Gabigol não vai entrar. Eu acho que o Gabigol vai ficar no Flamengo. Acho que as condições de trabalho que ele tem lá, ele não teria em nenhum outro clube do futebol brasileiro. E acho que ele vai ser muito importante na disputa do Campeonato Brasileiro, principalmente quando o Flamengo tiver os seus desfalques por causa da disputa da Copa América, essa enfadonha Copa América. O Flamengo passando pelo Fluminense de maneira bem tranquila, bem fácil. Como eu já havia dito, eu não vi o Flamengo perdendo o jogo, muito menos tomando 3 gols, não fazendo nenhum. E o Flamengo, vou te falar, amassou no primeiro jogo, no segundo jogo fez o básico. O segundo jogo foi padrão Tite, um time muito bem montado na parte defensiva. Jogo muito chato de ver, galera. Quem for chegando aí, se inscreva no canal, ative a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, ajude o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês. E o Gabigol, a gente também vai falar sobre isso. Tite, pelo visto, vai usar cada vez menos o Gabigol. Vene, como você achou o Flamengo hoje? Cara, achei o Flamengo fechado. Não vou dizer retranqueiro, não. Retranqueiro não acho justo. Achei o Flamengo fechado. Bem na parte defensiva, utilizando o regulamento a seu favor, deixando o Fluminense se arriscar a todo momento. Em nenhum momento o Flamengo se expôs ao ponto de levar algum sofrimento do Fluminense. Inclusive, galera, é um jogo histórico, tá? É um jogo histórico porque o Rossi está na história do Flamengo. O Rossi, vou falar para vocês aqui o que aconteceu com o Rossi. O Rossi superou o Cantarelli e se tornou o goleiro com mais tempo sem sofrer gol na história do Flamengo. O argentino é vazado a 960 minutos. O último gol dele sofrido foi no Brasileirão de 2023. Cantarelli ficou 959 minutos sem sofrer gol entre 78 e 79. Obviamente, isso aqui não é só mérito do Rossi. Até porque, vamos pegar as 2 últimas partidas aí contra o Fluminense. O Rossi fez defesa difícil? Não lembro, não me recordo. No jogo de ida, com certeza não. No jogo da volta agora teve? Não me recordo. O que me chamou a atenção no jogo de hoje não foi nem Flamengo, Fluminense. Cara, na boa, pode ser sincero, foi a arbitragem. Que arbitragem horrível. Que arbitragem péssima. Uma arbitragem lamentável, digna do futebol carioca. Péssima. Não era para o gol do Flamengo ser anulado, gente. Não foi falta do Luiz Araújo no Keno. Pelo amor de Deus, o Luiz Araújo encosta no Keno, o Keno desaba. Em câmera lenta ele empurra, gente. Em câmera lenta até beijo de vó vai machucar. Pelo amor de Deus, cara, não dá para fazer assim. Eu vou pegar um exemplo que teve essa semana, quarta-feira, no jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino. No gol do Botafogo, o Red Bull Bragantino ficou pedindo falta no zagueiro. Não foi falta. Só que, na ocasião do jogo do Botafogo, não era uma arbitragem brasileira. Árbitro brasileiro marca esse tipo de situação, o que é errado, na minha opinião. O superchat aí, ó. Boa noite, Bebê, sou teu fã, mas você é muito feio. Muito bom, pô. Tá bom. Fazer o quê? Alguém tem que me achar feio. Não adianta todo mundo me achar bonito. Alguém tem que me achar feio. Digo essa arbitragem, juiz fraco, não sabe apitar. Galera, quem quiser mandar superchat, não tiver cartão, não tem como, pode mandar o Pix, tá? Tá aí na descrição. A gente, chegando no Pix aqui, a gente lê a mensagem ao vivo. Beleza? Campeão carioca invicto sem levar nenhum gol. Calma. Pode pegar o Vasco na final. Não que eu acho que o Flamengo possa perder para o Vasco, mas o Vasco vai fazer jogo duro.
Vini, como você achou o Flamengo hoje? Cara, achei normal. Nem muito acima da média, nem abaixo da média. O Flamengo soube jogar com o resultado debaixo do braço. Deixou o Fluminense arriscar a todo momento. A todo momento. E mesmo assim, quem conseguiu a bola na rede foi o Flamengo. E de maneira injusta, absurda, o VAR anulou o gol do Flamengo. Não era para ter sido anulado, pelo menos essa é a minha opinião. Galera, daqui a pouco tem entrevista coletiva do Tite, tá? Realmente, o Flamengo tecnicamente é melhor. Mas o time do Fluminense jogou com vários desfalques. Até que fez um bom papel. Ele teve 2 grandes oportunidades no primeiro tempo. O time do Flamengo teve 4 boas oportunidades. E o jogo foi equilibrado. Logicamente, o Fluminense tinha que sair mais, né, para tentar um gol, para entrar no jogo de novo. E o Flamengo pressionava, mas em algumas oportunidades ele tirava a pressão e ficava esperando o Fluminense. Até que o Fluminense, hoje, por incrível que pareça, hoje, o toque de bola do Fluminense foi até elogiado, eu diria, por vários companheiros. E eu também, eu achei legal. Se fosse sempre assim, esse toque de bola, mesmo pressionado pelo time do Flamengo, saía bem, saía bonito, ia para frente. Esse é que é o problema. O toque aqui inútil, que a gente discute, é uma coisa. Esse toque, e chegando rapidamente na frente, foi o que o Fluminense fez. De vez em quando corria o risco, ele correu o risco aqui 3 ou 4 vezes, né? Por causa do goleiro, toca, aí toca no goleiro. Ele espera, porque ele não tem, né, muita habilidade com os pés. Com as mãos ele é super goleiro, com os pés é ruim. Então, quando chega por 3 oportunidades, uma delas quase no Pedro tomou a bola do goleiro Fábio. Tirando esses detalhezinhos, entre aspas, né? O time do Fluminense saía bem, tanto com o Martinelli, quanto com o André e o Lima, que vinha receber a bola, saía jogando e saía daquele bolo, que também não foi aquele Flamengo de ir para dentro, não foi. Estava jogando com o resultado embaixo do braço. Talvez, se tivesse o primeiro jogo, né, 1-0 Flamengo, não 2, ou até um empate, talvez esse segundo jogo fosse diferente, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. Mas, num geral aí, o time do Fluminense se saiu bem, porque todo mundo esperava, com esses desfalques todos, e essas modificações aqui, né, que se aconteceram 2, 3 vezes, muito. Então é um negócio diferente, né? Botou o Teran no final, o Lelê. A gente tinha outra ideia, né? Botar o Lelê com o Kennedy, os dois na frente esperando o meio do campo meter para frente. Aí Marquinho, eu nunca vi esse Marquinho jogar. Aí fui perguntar pro Tatu, aí o Tatu me disse, não, esse Marquinho era da seleção que perdeu a classificação para as Olimpíadas. Ele era o 10, por isso que perdeu. Ele não, mas ele não é lateral, ele é meio. Então bota no meio, não bota na lateral. Aí a gente tem que tirar muita coisa da cobrança, já que ele não é lateral. Ele é jogador de meio do campo, ponta, meio do campo, seja lá o que for, ele não é lateral. Não? Mas então, uma surpresa. Aí, mais surpresa ainda, tira o Marquinho, bota o Lucumi. Quem contratou o Lucumi? O Araújo é um jogador, já falei isso várias vezes, acho que ele é um jogador mediano, está longe de ser um grande jogador. Imagina, foi vendido
para cá, é vendido pelo Marcos Braz e pelos outros, no sentido de anunciado como o grande craque da MSL. Jogadorzinho bastante mediano, nota 5,5, 6 nos melhores momentos. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o Luiz Araújo vai perder essa vaga mais cedo ou mais tarde. Ou para o Gerson, quando o Gerson estiver bem, ou para outro jogador, por exemplo, o próprio Vitor Hugo, que eu acho, e aí eu quero parar aqui para fazer essa consideração, que o Tite foi muito mal hoje. O Tite praticamente declarou guerra ao Gabriel, né? Eu já estou começando a achar que o Gabriel vai mesmo embora no final do ano e vai sair de graça, porque o Tite não quer o Gabriel. O Tite simplesmente resolveu que não quer o Gabriel no elenco. Você, num jogo como o de hoje, que o Fluminense estava com 82 atacantes no final, você tira o seu centroavante, que já estava cansado, o Pedro estava cansado, e não coloca o Gabriel, tendo o Gabriel à disposição no banco, isso para mim só tem um termo, sacanagem. Tipo assim, ó, recado, eu não conto com você. Não sei se é por causa das cantorias lá da época do Flamengo campeão da Libertadores, dos bate-bocas que tiveram pela internet, mas eu acho uma sacanagem. Eu achei hoje, sinceramente, essa foi a coisa que mais me desagradou no jogo de hoje. Achei uma sacanagem do Tite com o Gabriel. Vamos ver o que vai dar isso aqui para frente. Ele está comprando uma briga feia, uma briga com um cara que ainda tem voz ativa no elenco. Enfim. Olha o Eric Guilherme. Cara, é impressionante como a arbitragem brasileira é terrível. Esse árbitro totalmente mau caráter ignorou 3 pênaltis para o Flamengo. 2 agarrões no Léo e um empurrão no Fabrício. Ô Eric, você sabe que não achei nem essas as falhas mais graves? Para mim, grave foi ter anulado o gol do Pedro, né? Porra, brincadeira, né? A falta do Luiz Araújo não sei se era no Keno, lá, foi na entrada da área do Flamengo. O gol do Pedro foi no outro campo. A bola passou primeiro pelo Rossi, do Rossi foi pro Arrascaeta, do Arrascaeta foi pro Pedro. E aí o cara volta e anula o gol e dá falta pro Fluminense. Vai tomar banho, cara. Vai tomar banho. Eu acho que isso aí, cara, é o seguinte, se o cara faz a falta e imediatamente sai o passe pro gol, ok. Mas não foi o caso, cara. O Luiz Araújo fez a falta, a bola, eu não sei se foi alguém tocou pro Rossi ou se ela foi direto pro Rossi. O Rossi meteu no Arrascaeta, o Arrascaeta caminhou um bom tempo no campo, cruzou lá pro outro lado da área pro Pedro, o Pedro faz o gol, o cara vai anular, o VAR chamar para anular por essa faltinha, vai pedir pra carreira. Sinceramente, achei ridículo. Os pênaltis, cara, eu já desisti de ver a arbitragem brasileira marcando esses pênaltis. Só quando os caras estão querendo beneficiar um clube ou outro. Porque, meu amigo, toda bola alta na área é agarrão, é pescoção, entendeu? É gravata, tem de tudo um pouco e ninguém marca nada. Agora, essa hoje, de anular um gol do outro lado do campo, por causa de uma falta aqui, ridículo. Se o Arrascaeta tivesse feito a falta, tomado a bola, partido e passado para o Luiz Henrique, para o Pedro, eu até entenderia. Pô, o cara fez uma falta, por causa da falta ele ficou com a bola e tocou pro cara que fez o gol. Então anula. Agora, porra, o cara faz a falta lá do outro lado do gramado. A bola vai ao goleiro. O goleiro lança pro outro jogador, que era o Arrascaeta. O Arrascaeta cruza e o Pedro faz o gol. Vai tomar banho. Então tá aí, nação rubro-negra. Separei pra vocês vários cortes da mídia rasgando elogios ao Flamengo. E eu tenho que concordar com ele. O Flamengo do Tite está assustando. São 11 jogos sem tomar gols. É isso mesmo, galera. Vocês viram aí o Renato Maurício Prado, o Vene Casagrande, o Bernardo Ramos, o Canhotinha de Ouro. A mídia esportiva de todo o Brasil está rasgando elogios e merecimento ao Flamengo. É isso mesmo, como é bonito ver esse Flamengo jogar. Sabemos que ontem o Flamengo jogou com o regulamento debaixo do braço, mas foi uma partida segura. O Fluminense pouco produziu, deu um chute na trave do Renato Augusto e o Keno. Só isso, foi
dois sustos que o Fluminense fez, e olha que o Fluminense estava precisando fazer gols, estava precisando ampliar o placar para tentar igualar com o Flamengo, mas não aconteceu, porque o sistema defensivo rubro-negro está um sistema muito sólido. Vale lembrar que o Flamengo acabou de contratar o Léo Ortiz e a torcida nem lembra do jogador. Essa que é a verdade, de tanta segurança que o sistema defensivo dá ao todo o time, mas a marcação, vale lembrar, que começa lá na frente, todo mundo sufocando. Ontem o Flamengo estava com a marcação média, marcando ali no meio de campo. A Arrascaeta correu muito, quanto que o uruguaio se dedicou, se doou, De La Cruz correndo, Pedro, todo mundo, todo o sistema do meio para frente ali correndo, Cebolinha, Luiz Araújo, entendeu? Tô muito feliz, eu acho que o Flamengo está na crescente muito grande e tem tudo para melhorar ainda mais. Vocês concordam comigo? Vamos torcer para que o Flamengo possa evoluir possa evoluir como cada dia mais nessa temporada 2024. Vocês concordam? Comentem aqui abaixo. Então é isso, galera, eu tô indo nessa, vou deixar os créditos aqui abaixo de todos os canais, tanto do Renato Maurício Prado, tanto do Vene Casagrande, tanto do Canhotinha, enfim, do Bernardo Ramos. É isso aí, a qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!